Olá, seja bem-vindo ao canal Apoio Online, eu sou o Pedro Felipe e hoje nós vamos estar vendo a explicação vamos conferir aqui, do desafio 1 dessa segunda atividade. Vamos primeiro entender o que ele tem que fazer, o que está pedindo para a gente fazer. Então ele pede para a gente, o desafio consiste em pegar o algoritmo do desafio 3 da atividade 1, ou seja, nós vamos ter que pegar o algoritmo de uma atividade anterior, para daí sim a gente fazer modificações para daí ele ficar melhor, modificar as funções que realizam cálculos para funções com retorno de valor, ou seja, vão estar melhorando a estrutura do algoritmo. Vamos lá então, ele passa algumas observações, é a partir dessas observações aqui que nós vamos estar resolvendo o nosso algoritmo, beleza? Deixa eu só conferir se está tudo certinho a gravação. Maravilha, vamos lá. Todas as funções que fazem cálculos têm que ser função que retorna valor. Primeira observação aqui, as funções que realizam cálculos não podem chamar ou invocar outras funções. Essa parte aqui vai ser chave para a gente. Devem somente realizar a operação... Devem somente realizar a operação e retornar um valor. As funções não podem ser duplicadas. Beleza. A informação-chave para a gente pode observar essa daqui, que as funções não podem chamar ou invocar outras funções. Vamos lá então, eu estou aqui já com o algoritmo do desafio 3 da atividade anterior e vamos observar como que estão nossas funções. Vou pegar essa primeira aqui, função de subtrair. Ela recebe aqui por parâmetros os números, que foi recebido lá em cima. Aqui ele declara duas variáveis, uma para armazenar o texto, para ele modificar lá na saída de dados. Aqui nós temos o cálculo e aqui nós temos uma atribuição aqui para depois ele mostrar lá. E aqui a gente está chamando uma outra função. Então o que fala aqui nessa segunda observação? Que as funções só devem realizar os cálculos, e não podem chamar ou invocar outras funções. Então a gente vai ter que tirar essa opção aqui de chamar daqui e colocar ela em outro local, beleza? Então vamos fazer isso e lembrando que nós vamos ter que modificar a estrutura da função, nós vamos ter que tirar aqui, não vai ser mais void, ela vai ser uma função que vai retornar valor. A void ela não retorna valor, beleza? Então vamos lá, primeiro passo, vamos seguindo aqui. Vamos começar na segunda observação, porque a primeira fala, todas as funções que fazem algum cálculo tem que ser função que retorna valor. Isso daqui nós vamos modificar daqui a pouco, porque a gente precisa garantir que isso daqui esteja correto, beleza? Então vamos lá. As funções só podem realizar a operação, ou seja, essa linha aqui vai ter que sair e essa daqui vai ter que sair. Essa parte aqui, às vezes nem precisa colocar, tá certo? Mas a operação em si vai estar aqui. Então isso aqui tem que ficar e o resto tem que sair. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar o seguinte, se isso daqui vai ter que sair, aonde que vai ter que colocar isso daqui para ele continuar tendo a lógica aqui funcionando? Pensa comigo, para ele chegar aqui, para ele chamar essa função, ele está chamando aqui, no switch case, ele vai verificar qual o número que o usuário digitou, digite 1 para subtrair, 2 para multiplicar e 3 para dividir. Então aqui nós vamos fazer essa atribuição dos outros valores aqui. Por quê? Aqui nós vamos saber, se ele digitou 1 é subtrair. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa parte aqui, o que é referente à função, e colocar lá. Então eu vou dar um Ctrl X aqui para recortar ela. Você pode também selecionar, copiar e depois apagar. E eu vou estar colocando aqui, aqui embaixo desta quando invoca a função subtrair, invocou ela aqui, vai passar os valores pelos parâmetros, vai atribuir esse texto aqui, e agora aqui embaixo nós estamos seguindo a lógica que estava aqui, a mesma lógica. Nós vamos pegar essa outra linha, vou fazer o seguinte, eu vou devolver essa linha aqui e vou pegar essa linha aqui, Ctrl C, eu vou copiar ela e colocar aqui. E o que está acontecendo agora? Aqui nós vamos ter essas operações, que elas vão estar fazendo aqui, ao invés de estar aqui dentro. Só que lembrando que a gente tem essa mesma lógica, tá tudo aqui. O que acontece? Ele vai fazer o cálculo, vai armazenar aqui em resultado, beleza? Então agora o que a gente vai fazer?
nós vamos tirar isso daqui, porque a gente já colocou aqui em cima. Vocês estão vendo que está dando um errinho aqui, mas nós já vamos corrigir isso daqui, tá certo? E nós vamos tirar isso daqui, porque lá diz que as funções só tem que ser para calcular e não pode chamar outras funções, né? Basicamente é isso. E se a gente colocar alguma coisa aqui dentro, vai ter que chamar outra função. Então vamos lá, essa variável, nós vamos ter que tirar ela daqui. Por quê? Porque a gente não está utilizando ela aqui dentro e também ela está sendo utilizada aqui, ó. Então nós vamos ter que declarar ela aqui em cima, para daí sim a gente poder utilizar. Então eu vou retirar ela daqui e vou declarar ela aqui em cima junto com as outras. Tá certo? Então nós vamos ter aqui, ó, string operação, que seria o texto correspondente à operação, tá certo? E aqui nós vamos colocar somente essa variável para tudo, porque depois a gente vai ver a das outras como que vai ficar, né, das outras funções de multiplicar, dividir, para ver como que vai ficar também, que a lógica é ficar dessa forma aqui, tá certo? E assim também. Só que agora a gente tem que partir do princípio que a gente já fez isso daqui, né? Ó, não podem invocar, chamar outras funções, devem somente realizar a operação e retornar um valor. Nós já fizemos isso, ó. Aqui ela só realiza a operação, só que tem a outra parte que está faltando, né? Retornar um valor, que diz aqui, ó, todas as funções que fazem cálculo tem que ser uma função que retorna valor. Então vamos modificar isso daqui. Como aqui eu estou trabalhando com uma variável do tipo float, eu vou formular essa função como do tipo float também. Então a gente tira aqui o void e escreve o tipo float. Neste caso, então, é uma função que retorna valor. E por isso nós vamos ter que colocar aqui embaixo return. O que ela vai retornar nesse caso aqui? Vamos observar. Aqui ela vai ter que calcular, né, vai receber os valores e vai ter que calcular a operação. E o que ela vai ter que retornar? Vai ter que retornar o resultado da operação, não é isso? Então nós vamos colocar aqui que ela vai retornar o resultado. Ou seja, o conteúdo da variável resultado. Tá certo? Então vai acontecer isso, ele vai chegar aqui nessa função, que no caso, como aqui tem um tipo, ela vai retornar valor. Então aqui ela vai chegar aos números, né? Aqui é uma declaração, aqui é um cabeçalhozinho, vai realizar o cálculo e vai armazenar aqui na variável resultado. E a gente vai retornar o valor dessa variável resultado lá para a função aonde foi chamado ela. Beleza? Então aqui, ó, fez essa parte aqui, ele vai retornar return o resultado da operação. Então ele vai retornar para onde? Para onde foi chamado ela. Então ele chamou aqui. Então ele vai retornar para cá. Ou seja, essa parte aqui, ó, vai valer o resultado da operação aqui, ó, porque ela está retornando o que tiver aqui dentro, o que foi calculado. Beleza? Ou seja, aqui em cima, isso daqui vale o resultado de lá. Só que para a gente trabalhar com isso daqui, nós precisamos armazenar ele em algum lugar. E onde que a gente armazena alguma coisa que varia? Nas variáveis. Então eu vou criar aqui em cima uma outra variável, que como a gente está trabalhando com float, a gente vai criar uma float. Vou colocar aqui, ó, resultado subtração. Essa vai ser a nossa variável que vai armazenar o resultado da continha lá. Então eu vou estar colocando ela aqui. O que eu estou dizendo aqui? Que o que for retornado nesta função, que a gente sabe que é uma função que retorna valor, porque a gente declarou ela aqui, ou criou ela aqui, vai ser armazenado nesta variável aqui, tá certo? Ou seja, o resultado ele vai estar aqui, nesta variável, é aqui que vai estar o resultado. E o que está acontecendo aqui? Então ele vai lá, case 1, foi 1, então lá, digite 1 para subtrair, o usuário quer subtrair, então ele vai vir aqui, vai chegar aqui, vai verificar se é 1, então é 1, beleza. Então ele vai aqui, ó, vai resultado da subtração, essa variável vai receber o conteúdo disso aqui, então ele vai chamar isso daqui, vai passar esses valores lá para dentro da função por meio dos parâmetros,
Aqui ele vai fazer a operação, a conta, armazenar na variável resultado e depois ele vai retornar esse resultado aqui para onde foi chamado ela. Então, a partir do momento que aqui já calculou, já fez tudinho e retornou, essa variável vai ter o resultado da subtração. Depois, ela vai fazer aqui essa parte que é para mostrar o texto correspondente, tudo certinho na hora da saída de dados. E aqui nós vamos ter que resultado desvinculado, que é aquela outra função que a gente declarou lá para mostrar o resultado certinho, tudo bonitinho. Vai chamar essa função, né, resultado desvinculado, vai passar o conteúdo de operação, que no caso é isso daqui, e vai passar o quê? O que nós passaríamos antes? Não era o resultado da conta? O resultado da conta que foi feito na função, ele está onde agora? Ele está aqui, ó, nesta função, nesta variável. Então, nós vamos colocar ela aqui, ao invés de ser aquela outra. Então, aqui o resultado subtração. Vai ser a lógica é a mesma. Ele vai pegar o texto, que está aqui armazenado na variável operação, né? E vai pegar o resultado da conta. A lógica é a mesma. Vai passar essas informações lá para a função que vai retornar o valor na saída de dados. Beleza? É basicamente essa a lógica. Ele vai fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos testar aqui para ver. Digite um número, vou colocar aqui 5 e 5, mais um número. Eu quero subtrair, então vou colocar 1. Então lá, ele mostrou aqui o cabeçalho e colocou lá o resultado da subtração é 0. Está tudo certinho. O que ele fez, relembrando, ele fez aqui, ó, verificou, né? O usuário digitou aqui o que ele queria, tudo certinho. Se for 1, então ele vai verificar aqui, né? Ele vai falar que o resultado, essa variável, vai receber o que for retornado nessa função. Então, ele vai chamar essa função que está aqui, vai passar os valores por meio dos parâmetros, e aqui a gente vai realizar a operação e retornar o resultado. E o resultado vai ser armazenado aqui nesta variável. Depois ele vai passar aqui o texto, né, que correspondente à operação, e depois ele vai chamar a função que é aquela que vai mostrar a saída de dados, que vai passar o texto e o resultado em si. Vamos ver se a gente cumpriu com as metas? Todas as funções que realizam cálculo têm que ser função que retorna valor. Isso aqui a gente não fez para todo mundo ainda, mas a lógica é a mesma. As funções que realizam cálculos não podem chamar e invocar outras funções. Vamos olhar aqui. Essa função que está realizando cálculo, ela está chamando uma outra função? Não. Antes a gente chamava uma outra função aqui, para mostrar o resultado. Agora a gente chama a função aqui, ó. Ou seja, a função em si não está chamando outra função. Beleza? Vamos ver a próxima parte. Devem somente realizar a operação e retornar um valor. Olha lá, só realizando a operação e retornando um valor. Essa parte aqui, ó, é mais para ter uma imagem mais bonitinha ali. Beleza? Agora a gente teria que fazer para as outras a mesma coisa. No caso, a gente tiraria essa linha aqui, né? Aqui eu já estou na função de multiplicar. A gente tiraria essa linha, a gente não vai precisar declarar uma outra variável operação. Por quê? Porque aqui em cima a gente já tem ela. No caso, essa operação é referente ao texto, tá? Ao texto correspondente à função que está realizando o cálculo lá. Se for multiplicação, vai mostrar um textinho de multiplicação. Se for subtração, um textinho de subtração. Beleza? Então, a gente pode utilizar essa mesma variável, porque ele só vai executar uma vez cada coisinha lá, cada operação, e a gente vai poder estar utilizando ela para armazenar o texto. Beleza? Então, a gente não vai precisar, no caso das outras funções, de fazer essa parte aqui. É só apagar ela aqui. Beleza? Essa linha aqui, nós vamos tirar daqui também e colocar lá na parte correspondente, olha. A mesma lógica, beleza? Tá vendo que ele nem deu erro aqui na variável? Porque ele está utilizando esta variável aqui, tá bom? Não tem problema, pode utilizar mesmo, é até melhor. E aqui nós vamos tirar essa parte aqui também.
porque a gente não pode ter uma função que chama outra, né? Já vamos colocar aqui na parte correspondente. Então, eu coloquei aqui no case 2, lá do switch case, beleza? Porque o 2, aqui no algoritmo que eu fiz, ele é referente a multiplicar. Então, por isso que eu coloquei aqui, tá certo? Então, quando for 2, eu sei que é multiplicar, então ele vai ter que realizar isso daqui para dar certo, beleza? Como aqui agora a gente tem que saber que isso daqui é uma função que tem que retornar valor, então a gente vai mudar aqui. Como eu estou trabalhando com o tipo float, eu vou declarar uma função que retorna valor do tipo float, beleza? E nós precisamos retornar o valor. Qual que vai ser o valor? Vai ser o nosso resultado, o que tiver aqui na variável resultado. Então ele vai realizar esse cálculo e vai retornar lá para onde está chamando ela. Então está chamando ela aqui em cima, vai retornar o valor. Só que da mesma forma, nós vamos precisar armazenar em uma variável, igual aconteceu aqui em cima, beleza? Porque a gente não pode trabalhar com valor assim que não está guardado em nenhum lugar, né? Então aqui a gente vai declarar uma outra variável, como eu estou trabalhando do tipo float, vai ser do tipo float, resultado, multiplicação. Beleza? Acho que ele está carregando ainda. Maravilha. Então aqui nós vamos chegar na parte onde que vai ser armazenado. Então aqui ele vai chamar a função, realizar o cálculo e retornar um valor. E esse valor nós vamos ter que armazenar em algum lugar, nesse caso na variável resultado multiplicação. Beleza? Então ele depois vai passar o texto aqui correspondente à operação, né? Que vai ser armazenado nessa variável. Se aqui tiver uma outra variável, você vai colocar que você estiver utilizando, tiver, por exemplo, a variável texto ou alguma coisa assim. E depois ele vai chamar a função para mostrar o resultado. Só que o resultado está armazenado aonde? Foi calculado, foi chamada a função, retornou o resultado. E o resultado foi armazenado na nossa variável aqui. Então nós vamos colocar aqui o nosso resultado aonde que ele está. Então ele está em resultado multiplicação. Beleza? Que dessa forma fica mais organizado também com essas variáveis, tá certo? Então ele vai falar o seguinte: beleza, o usuário escolheu 2, ele quer multiplicar. Então ele vai fazer o seguinte: ele vai falar que essa variável vai receber o que essa função retornar. Então ele tem que ir na função, ele vai lá na função, aqui realiza a operação e retorna o valor desta operação. Depois, retornando o valor, ele vai ser armazenado aqui na variável que a gente declarou. Vai passar o texto aqui para dentro da variável, para ficar tudo certinho na hora da saída de dados. E vai chamar a função que vai estar com a saída de dados tudo certinho lá. Então ele vai passar o texto, né, que está dentro dessa variável aqui, que é esse texto aqui, e o resultado em si. Então ele chamando essa função, que é essa daqui que está bem aqui embaixo, ele vai escrever na tela o que tiver na variável operação e na variável resultado, que é essa daqui que a gente está passando por meio dos parâmetros. Beleza? Para a função dividir e para o resto da divisão, vai ser a mesma lógica, beleza? Pega lá, tira o que não for utilizar, né? Tira isso daqui, tira, tá bom? E a gente vai tirando isso daqui, ó, de acordo com o que está dizendo aqui. É bom a gente fazer assim, passo a passo, porque daí a gente consegue melhor, a gente consegue entender o que a gente está fazendo, beleza? Eu espero de verdade que você tenha gostado. Um grande abraço e bons estudos para você, e até a próxima!